falar um pouco da saída para esse dilema, né? E para essa situação brutal que vive o povo palestino. Duas possibilidades, ou não sei se são possibilidades, mas duas alternativas são apresentadas, né? A ideia de dois estados e a ideia de um Estado único laico que pudesse conviver os dois, todos os povos, né, sem hierarquia e sem racismo. E eu vi naquela gravação que o Ilan Papé mandou para o ato lá da USP que ele é um defensor ferrenho dessa ideia, né, de que os dois estados são inviáveis, até porque há muito judeu dentro da Cisjordânia, né? Então teria que tirar muita gente da Cisjordânia para fazer um Estado palestino ali, e que o ideal então seria um Estado único laico. Como é que tu vê isso, não só em termos de o que seria idealmente o melhor, mas também objetivamente o que pode ter alguma viabilidade a partir desse momento de enfrentamento que os palestinos vivem hoje e o resultado de todo esse conflito que a gente está vendo agora? Então, a chamada solução de dois estados, que foi colocada a partir de Oslo, né, os acordos de Oslo é que criaram essa ideia de que dois estados seriam a solução. Desculpa, não criaram, isso vem desde a partilha, né, mas eles colocaram, foi o último momento em que se organizou essa ideia. Fracassaram, esses acordos de Oslo fracassaram. Hoje, nos corredores da ONU, alguém que defenda dois estados é motivo de piada, porque está absolutamente inviabilizado. Não tem. Dois estados como? 750 mil colonos na Cisjordânia. A Jerusalém Oriental, não só ocupada por Israel, mas anexada, ilegalmente, mas anexada, Israel diz que nunca vai devolver. Jerusalém Oriental seria a capital de um Estado palestino. A faixa de Gaza nessa situação que está. E toda vez que, na verdade, se abriu, né, se tentou falar um pouco mais sobre a solução de dois estados, sempre implicava trocas territoriais, porque Israel diz, não, tudo bem, fronteiras de 49, mas veja, a gente tem uma realidade aqui, uma realidade acolá, muito colono nesse lugar, muito colono naquele outro, então vamos começar a fazer troca territorial. E aí eles oferecem pedaços do deserto, no sul, em troca de terras férteis na Cisjordânia, sabe? Umas coisas... E sabe que desde o começo da transferência de colonos em 1967 para dentro da Cisjordânia, essas colônias foram colocadas estrategicamente onde estão, nas terras mais férteis, no topo de colinas, não foram ao acaso, porque sabiam que o traçado das colônias seria o desenho de qualquer futura fronteira, né? E em Oslo sabiam disso também e continuaram, portanto, colocando mais colono ainda, numa velocidade maior ainda, porque não havia a intenção de criar dois estados, essa que é a realidade, né? Simplesmente a manutenção do status quo como forma de incorporar mais terra para os assentamentos israelenses. Portanto, isso naufragou, não tem viabilidade, não tem força política que a faça acontecer, do lado israelense simplesmente naufragou. Diante disso, né, aqueles que falam, olha, mas a solução de um Estado é utópica. Como assim? Com toda a guerra que já teve entre judeus e palestinos, como ter um Estado com todos vivendo juntos, né? Na verdade, já existe um Estado único. Não tem fronteira entre Israel e Cisjordânia. A gente fica falando em Cisjordânia porque a ONU colocou essa ideia de Cisjordânia no mapa imaginário das pessoas, mas não tem Cisjordânia com fronteira, já é um Estado único. É um Estado único, Israel, que ocupa todo o território da Palestina histórica e mantém os palestinos em bolsões territoriais, pipocando uma certa parte mais a leste do território, na fronteira ali com a Jordânia. E um grande bolsão territorial que é a faixa de Gaza. E com checkpoints, né, para poder passar de uma área para outra.
e com checkpoints, os palestinos não se movem direito. Enquanto que, se você for judeu e tiver um carro com uma placa de Israel, você pega uma autoestrada e vai de um assentamento dentro de território ocupado para Tel Aviv, para a praia, para onde quiser, em 15 minutos. Nenhum problema. Então, já há um Estado. O problema é que esse Estado que existe é um Estado de apartheid, é um Estado de segregação, é um Estado injusto, sem direitos humanos para todos, com leis injustas. Só um parêntese aqui para te explicar um pouquinho mais sobre isso, porque esse mito, né, de que Israel é a maior democracia do Oriente Médio, quando, na verdade, nenhum país pode ser considerado uma democracia quando vive num estado promove um estado de apartheid, né, entre cidadãos de diferentes origens. Como é que os palestinos são tratados dentro de Israel? Sem dúvida. E isso até me fez pensar, enquanto você falava, né, veio muito claramente a ideia que eu quero externar aqui, que é, se Israel fosse um Estado não democrático, que não tivesse oprimindo o outro povo, como faz há 75 anos em relação aos palestinos, o que me interessa? Cada Estado faz o que quiser, e cada povo que, claro, lute, e aí é claro que você pode falar, não, vamos nos solidarizar com a luta deles, da população, mas o problema todo é que esse Estado, que não é democrático, está oprimindo, está mantendo algo que é ilegal, que é um sistema de apartheid. Apartheid é crime na lei internacional. Então, esse é o problema. Se Israel não estivesse cometendo um crime contra o povo palestino, que me importa? Israel podia fazer o que quisesse, né? Mais ou menos. Né? Tem a ideia de solidariedade internacional dos povos aí também. Mas a ideia básica, acho que eu queria passar era essa, que não é porque é Israel, é porque são os palestinos. É isso que eu estou dizendo, porque tem um povo que está sendo oprimido. Então, é isso que nos leva, também porque o problema foi criado pelo mundo. Foi a ONU que criou esse problema. Não é que os palestinos pediram, ou foi a sua atuação, conduziram um mau processo, veio o problema para cima deles. Né? E estão sofrendo esse problema faz 100 anos, porque, na verdade, não é só desde 48, é desde o início do século XX, né? Faz mais de 100 anos. Então, é por isso que a solidariedade internacional se coloca tão fortemente em relação à Palestina. Né? Mas, então, existe um Estado único, um Estado que comete um crime de apartheid. Esse Estado único, ele poderia muito bem, digamos, se descolonizar, né? Desmantelar as estruturas de segregação, distribuir direitos humanos para todos. Claro que tem que criar novas estruturas, não seria um processo fácil, levaria enormes movimentos populares internos, isso não acontece da noite para o dia, é claro que é algo dificílimo, mas seria a única forma de ter uma solução justa, porque não é só porque é o que de fato existe e pode ser transformado com um grande movimento político, é porque também, na solução de dois estados, você não dá o direito de retorno para os milhões de palestinos que foram expulsos em 48, na Nakba de 48, depois na Nakba de 67. É só com uma solução de um Estado que você pode acomodar esse retorno de palestinos que estão refugiados até hoje. Né? É só na solução de um Estado que você pode compartilhar uma capital como Jerusalém. Não tem outra maneira de criar justiça para os povos se não for através de uma ideia de compartilhar o espaço do rio ao mar. É um espaço muito pequeno, por falar nisso, é muito diminuto. E dois estados ali só aprofundam a segregação. Algumas pessoas acham que quando a gente fala em um único estado, os judeus seriam expulsos, né? E é justamente o contrário, poder conviver todos, né, em harmonia, cada um ter a sua religião, a sua visão de mundo, sem um Estado que professe uma fé, né? Porque o Estado de Israel é um Estado que não é laico, então ele acaba sendo agente de discriminação, assim como a gente defende, né, o Estado laico no Brasil, onde, em tese, ele é laico, mas nem tanto, né? A gente tem imagens de religião no parlamento, por exemplo, mas
formalmente as pessoas estão livres para professar a fé que desejem ou nenhuma fé, né? Então, essa questão é fundamental.